queridos acadêmicos, em Secal, do curso de Direito, quinto período, matutino, noturno A, noturno B. O material de apoio, dessa vez que eu estou mandando para os senhores, eu postei no AVA o seguinte tema de aula: competência em matéria criminal. Esse material que vocês receberam sobre competência em matéria criminal, eu proponho para vocês agora uma espécie de caça ao tesouro. Durante esse vídeo, que vai ser bem curtinho, eu vou postar 6 perguntas. E você vai responder essas perguntas para mim, via sistema. E você, para isso, é só dar uma lida nesse material. É uma matéria que você não vai ter dificuldade de estudar, porque muita coisa você vai lembrar, inclusive, do que você já aprendeu em processo civil, no que se refere à competência e à jurisdição. Você vai relembrar aquele conceito de jurisdição, que é esse poder do Estado de exercer o ius puniendi, no caso do direito penal, o poder de dizer o direito, dizer o que é certo, é a exclusividade do Estado. E a jurisdição, ela é organizada, por assim dizer, pela competência. A competência é como se fosse a organização do exercício da jurisdição. E em matéria penal, o que eu queria que vocês percebessem, e pelo material, como eu fiz a divisão colorida ali, você vai compreender, eu tenho uma divisão de 3 espécies, 3 situações, 3 critérios relacionados à competência. Competência em razão do lugar, competência em razão da matéria que está sendo discutida e a competência em razão da pessoa que está sendo julgada. Então, o lugar onde o julgamento acontece interfere na competência. O lugar onde o julgamento, onde o crime acontece, interfere na competência. O tipo de infração interfere na questão da competência. E a pessoa que está sendo processada criminalmente também interfere na competência. Então, são questões que vocês vão pontuar e perceber ao longo do material, e a gente pode se ajudar nesse sentido. Então, o que eu preciso que os senhores respondam? Primeiro, qual que é a regra quando o assunto é competência em matéria penal? Qual é a regra quando o assunto é competência em matéria penal? Segunda pergunta: o domicílio do réu é critério para determinação de competência? Terceira pergunta: existem casos onde mais de um juiz pode possuir competência para determinada matéria? E se sim, como que isso é resolvido daí pelo direito? Se eu tiver 2, 3, 4, 5 juízes teoricamente competentes para o mesmo caso, como que isso é resolvido? Tá? Preciso que vocês me contem quais são essas 3 espécies de competência em matéria penal e se existem pessoas que possuem direito de ser julgadas por órgãos distintos dos órgãos comuns, dos órgãos ordinários dentro da justiça. E por fim, eu queria que você localizasse para mim a seguinte situação: como que funciona a competência para julgamento de crimes cometidos por prefeito, por vereadores, por governadores de estado e por presidente? Então, essas 6 perguntas, você vai, se eventualmente, se você tiver com dificuldade de anotar, vai pausando o vídeo até você anotar essas 6 perguntas. Você vai encontrar a resposta para essas 6 perguntas dentro desse material. Mas o que eu queria que ficasse bem claro é que você compreendesse que a competência no processo penal, ela se organiza inicialmente pelo lugar onde o crime aconteceu. Isso vai ficar bem claro quando você começar a fazer a leitura do teu material e a estudar o assunto competência. O lugar onde o crime aconteceu é a regra no que se refere à competência. Tá? Nesse mesmo sentido, o lugar onde é o domicílio do réu também passa a ser uma regra de forma subsidiária, mas que também pode ser apontada como meio de identificação da competência em matéria penal. Ao fazer a leitura do material, você também vai identificar que a natureza da infração no que se refere ao tipo de crime que aconteceu também é preponderante para você identificar a competência em matéria penal. Então é óbvio que um crime eleitoral vai ter um julgamento num órgão jurisdicional diferente de quem comete um crime militar, diferente de quem comete um crime contra a vida humana, diferente de quem comete um crime comum, diferente de quem comete um crime federal. E, na sequência, as demais regras relacionadas à
a pessoa especificamente, ao envolvimento de 2, 3, 4, 5 pessoas, às vezes no mesmo crime. Todas essas situações são essenciais. Então, para você ter um primeiro contato com a matéria competência, essas são as orientações e essas são as questões que a gente vai debater após você respondê-la em seu material, conforme eu encaminhei no AVA e conforme eu estou mandando nesse vídeo. Tudo bem?